Olá, amigo internauta, então eu aqui, Fred João, com vocês em mais um programa Tocando Oculto, agora 2019, trazendo meu querido José Alves de volta aqui com a gente. Prazer em revê-lo, viu, José? Sim, prazer. Saudações a todos. A gente está trazendo o José aqui para falar sobre um tema que a gente começou a falar no outro vídeo, que a gente falou sobre o lado oculto da Segunda Guerra Mundial, né? A metafísica da guerra. Mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa para falar sobre o próprio Hitler, né? Sim. Tem muita coisa, muita curiosidade, muita coisa bacana pra gente colocar, bacana é assim, entre aspas, né? Muita coisa que as pessoas não sabem, né? Isso, é. Não tem conhecimento, ou então tem pouca informação a respeito. E o Zé trouxe aqui, assim, uma vasta documentação a respeito do que ele vai falar, a respeito do que ele está dizendo a respeito do lado oculto de Hitler, que vale a pena vocês conferirem com a gente. Então, eu falo para vocês ficarem aí que a gente já está voltando já já. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o programa Tocando Oculto. Nosso José Alves, então, vai trazer para vocês o lado oculto de Hitler. Bom, Zé, todo o pessoal já te conhece, já estava com saudade de você, o pessoal já está se perguntando quando é que o Zé volta? O Zé vai falar sobre o que agora? E a gente anunciou também que você ia falar sobre isso, né? Sim. Então agora é contigo a peteca aí. Vamos lá. Sim, bom, então vamos começar esclarecendo, antes de tudo, o nosso posicionamento em relação a esse assunto que é tão espinhoso, Sim, é verdade. tão complexo e tão trágico e dramático na história da humanidade. Exatamente. Qualquer pessoa com sanidade na cabeça vai saber fazer essa divisão, né? Então nós entendemos a questão do que aconteceu, né? Nós entendemos os horrores que são os horrores tirânicos que são deflagrados sobre os povos. E essa é uma questão externa, né? Que aqui não se discute. Quem quiser saber isso mais a fundo é por sua conta e risco. Então aqui o meu papel é abrir, digamos, rachaduras ou portais que possam levar a isso também. Agora, em momento algum aqui nós estamos exercendo nenhum papel discriminatório, antissemita, entendeu? É importante dizer isso para o pessoal não confundir, realmente. Fazendo apologia ao nazismo. Inclusive, até a título de elucidação sobre isso, eu gostaria de ler uma resposta que eu coloquei para 2 internautas sobre essa questão. Uma delas, uma internauta que assina como Cinderela Legal, ela colocou no programa sobre Star Wars, tá? Mas ela assistiu o programa da Metafísica da Guerra. Metafísica da Guerra. Então ela levantou uma série de questões problemáticas, assim, de caráter... Perguntou sobre os judeus, né? Várias perguntas sobre os judeus. Exato, exatamente. Então, eu respondi a pergunta perfeitamente. Como eu sei que tem muitas pessoas que não se dão ao trabalho de ler e tal, eu mesmo vou ler aqui com a minha própria voz, que é uma carta curta, né? E também uma resposta que eu dou para um outro internauta que assina como The Alex, onde ele levanta uma espécie de suspeita de eu ser um nazista enrustido, e aqui eu explico, eu situo a situação devidamente, né? Posso começar? Por favor, é contigo. Então, a primeira resposta que eu coloquei para Cinderela Legal, ela é válida para um público amplo, tá? Eu até duvido que ela seja capaz de entender o que realmente eu coloquei aqui, mas ela é direcionada aos internautas de um modo geral. Tá. Então coloquei: Cinderela Legal, a profundidade de suas perguntas exige uma resposta além do óbvio dos meandros convencionais. Desculpa te interromper, mas qual é a pergunta que ela fez para você ter essa resposta? Sobre a questão... Primeiro, ela faz uma alegação. Eu cheguei a comentar que quem saiu triunfante no final da Segunda Guerra foi os judeus. O que não é mentira. Sim. Mas ela tomou essa declaração como... Ela colocou palavras na minha boca afirmando que eu disse que os judeus eram os salvadores do mundo, né? E aí a coisa... Aí você trouxe a resposta para ela agora. A minha resposta, assim, um ser que atravessou os processos que eu atravessei, não está mais limitado a nenhuma forma de preconceito no sentido vulgar, né? Porque eu experimentei todas as vicissitudes das dualidades, esvaziando-as
e transcendendo-as. Então eu tenho autoridade. Você fez um trabalho de iniciação completa, né? Exato, eu tenho autoridade para falar disso sem nenhum problema. Senão eu não seria louco de estar me arriscando a abordar um tema tão delicado. É polêmico, é delicado. Exato, porque assim, é difícil. As explorações, elas vão, para os extremos, digamos assim, do antissemitismo. Uhum. Que não é o caso da minha parte. Eu não faço nenhum tipo de apologia antissemita, longe disso. Inclusive eu sou arabista, orientalista, egiptólogo. Se eu me preocupo com o arabismo, os árabes eles são um povo de etnia semita. Eu não posso, em hipótese alguma, ser classificado como antissemita. Se eu estudo a Cabala, que também é de origem judaica, esse nada contra a corrente. Não tem nexo, entendeu? Então é bom deixar a coisa... Embora isso não me impeça de entender os meandros mais profundos do nazismo e manejá-los. Não impede. Agora, a questão aqui é que eu não estou fazendo apologia de nazismo nem nada. Como eu disse, uma pessoa sensata, ela entende a delimitação dos horrores do que se abateu sobre a humanidade e essa abordagem no plano externo e os meandros ocultos da coisa. Uhum. E como eu acabei de falar, eu repito aqui, aqueles que buscam entendimento disso no nível mais oculto é por sua conta e risco. Né? Porque ainda tem muito mais coisa pela frente, né? Sim, exatamente. Então aqui, a resposta, ela tem um caráter profundamente iniciático, né? Que é a minha marca pessoal e é a forma de eu também responder explicações absolutamente embaraçosas, que implicam dimensões de antissemitismo, inclusive. Tá? Uhum. Mas não ficando em cima do muro e nas minhas plenas capacidades intelectuais e espirituais, eu respondo isso aqui tranquilamente. Então eu coloquei aqui, Cinderela legal. A profundidade dessa pergunta exige uma resposta além do óbvio dos meandros convencionais. Neste caso, a resposta a ti é mais que um mero sapato de cristal. Te ofereço a chama sombria do olho de Sete no centro do trapezoide. As respostas estão implícitas nos próprios enunciados das perguntas. Para apreendê-las adequadamente, a sintonização do entendimento deve ser feita com mestria. Caso contrário, a revelação fatal custará sua existência como tributo. Antes pergunte a ti mesma, minha existência vale a resposta de tais indagações? Estou preparada a ir no mais além pelo mergulho na morte? As verdadeiras respostas não são meros enunciados intelectuais de palavras escritas em um papel. Elas implicam vivências aterradoras mais além dos reflexos do espelho do mundo. Você aprenderá a escrever as respostas com o seu próprio sangue, através das torturas por meio da chama secreta, como essência trágica de êxtase refinado. Liberte tua ira dos apegos da auto-identificação e dos dados do mundo, pensamentos óbvios, etc., mas todavia inflamando-a além dos limites. Dobre-a sobre si mesma, devorando-se e criando-se em seu centro secreto, se para tanto fordes capaz. Vivencie a posição de seu inimigo em sua legitimidade, desembaraçando-se de ti certezas de tua auto-identificação, e que o iniciador sombrio caia sobre ti, minha criança, degolando o eu de tua persona, libertando teu ente secreto para a glória ou para a danação, no caminho serpentiforme da antiga audácia. Eis a resposta. Tais são as palavras da velha serpente. Então essa é a resposta, a Cinderela legal, sobre esses questionamentos judeus, sobre né? Antissemitismo e judaísmo, etc. Uhum. O The Alex eu também coloquei aqui. Primeiro ele alega que eu não respondi determinadas perguntas e depois ele também chega a duvidar, chega a desconfiar que eu seja um nazista, né? Então aqui eu explico para ele o que realmente acontece. Coloquei assim, Senhor The Alex, prezado The Alex, vejo que o Senhor é bastante perspicaz em suas intuições a meu respeito. Todavia se engana a julgar minha afiliação secreta ao nazismo, pois o que o Senhor percebe em mim transcende o nazismo. Tal engano se deve à transparência de minha abordagem
brutalmente a moral das polaridades em perpétuo combate na Segunda Grande Guerra Mundial e na Suprema Guerra Perpétua, da qual ela própria e nós todos fazemos parte. Sendo que o serpentiforme movimento oculto de minha magia secreta me assegura o domínio absoluto das opostas polaridades extremas, vivenciadas em suas próprias moradas. Eu as mantenho em combate perpétuo, as apreendo, as incorporo e as direciono de acordo com minha onipotente vontade absoluta. O olho da velha serpente desperto, na voragem do abismo do vazio das trevas. Exerço tal proeza elegantemente, sem jamais ficar em cima do muro, definindo minha posição no Ragnarok, a Guerra Suprema, como o Senhor Sombrio das hostes de Muspel. O nazismo cumpriu sua missão, para o bem e para o mal. Deixo o nazismo com vocês, para adorá-lo ou repudiá-lo. O nazismo é demasiadamente luminoso para minhas exigências atávicas. O Senhor do Caos não se restringe aos limites do nazismo. O Senhor do Caos não se restringe a nada. Tais são as palavras da velha serpente. Tá certo. Então, essas são as respostas. Né? Tá, então você já respondeu os internatos. É até legal ele ter essa iniciativa, porque assim, as pessoas que participam com a gente lá na... Isso, não perderem tempo com elucubrações confusas. E aí é legal porque você tem uma participação direta, pergunta e resposta, e muitas vezes também pode ajudar a resposta de muita gente que está do outro lado, né? Bom, então, começando então o tema propriamente dito. Sim. Vamos falar sobre o lado oculto de Hitler, então, né? A gente falou sobre aquele série de episódios a respeito da Segunda Guerra. E agora de Hitler a gente tem muita coisa, né? A gente sabe que ele tinha tulcos, só para a gente elucidar algumas historinhas dele. Ele tinha vários tulcos, quer dizer, vários sósias, né? Que podiam cobri-lo em algum momento ou outro. Sim, né? sim. Ele teve vários episódios interessantes que quem assistiu Operação Valkyria pode comprovar, né? Porque ele é muito perspicaz e sabia e saía de todas ileso. Né? Ele tinha um senso de sobrevivência, de um instinto, que lembra até aquele instinto do Homem-Aranha, né? O sentido de aranha que alerta ele do antes de você saber, né? Mas assim, o personagem, esse personagem histórico, Adolf Hitler, assim, o mistério já começa antes do próprio nascimento dele. Isso que é interessante. Assim, Hitler, ele tinha encarregado o advogado do partido nazista, Hans Frank, de fazer um levantamento da genealogia dele. Né? Então, todos sabemos que Hitler nasceu no dia 20 de abril de 1889 em Braunau, na Áustria, né? Aliás, uma região que se notabilizou pelo número excessivo de médiums. Nossa, que curioso. Né? Então, Hans Frank ele faz o seguinte levantamento, que a avó de Hitler, Maria Schicklgruber, ela tinha trabalhado na casa de uma família judia, rica, né, abastada. E teria sido engravidada, ela teria engravidado, supostamente, de um membro dessa família. Depois, Maria Schicklgruber, ela casa com, o Georg Hitler, Johann Georg Hitler, o avô de Hitler. Ele gravou esse nome também. É interessante. Os nomes difíceis de gravar. Exato. Desse casamento vai nascer o pai de Hitler, né? Alois. Que quando o Georg, então, aí que está a questão do mistério. Se o avô dele era filho de um membro dessa família judia, um jovem dessa família judia, Hitler teria sangue judeu. Então, né? Então, por que isso? Por que se levanta a suspeita? Porque, misteriosamente, uma pensão foi paga para essa criança. Com qual objetivo? O próprio Hitler, ele afirmou a Hans Frank que a avó dele fez isso para pegar a herança. Que o filho... Que assim, ele descartava totalmente que tivesse sido fruto desse relacionamento. Então, o Johann Georg Hitler, ele vai passar o nome dele para a criança, para o Alois, pai de Hitler.
E aí, no processo da assinatura, que eles vão mudar o nome de Himmler para Hitler. Entendeu? Foi daí. Então, mas depois, isso veio à tona em 1953. Só que não tem como se apurar isso, porque toda aquela região foi arrasada. Provavelmente a mando do próprio Hitler, para apagar o passado dele. Nossa, ele mesmo causou, pediu para pagar isso. É, Queima de arquivo dele mesmo? Queima de arquivo. Não tem como você saber. Não tem como você... E a fundo nisso. Então já começa aí o mistério sobre ele. Então, né, as questões que envolvem a personalidade dele, né, está sempre permeada por mistérios. Sempre por lacunas. Por exemplo, embora tenha vasta literatura, como é que se diz, de cunho ocultista, né, sobre envolvimento de Hitler com a magia, com as sociedades secretas, não há uma prova segura de que ele de fato tenha feito formalmente parte de alguma associação secreta. Não, a gente pensou que sim. Não tem. Mas assim, existem especulações, pode ser, e ele pode também ter deixado isso absolutamente secreto, mas um fato é que ele tinha relacionamento com pessoas que de fato eram, tá? Pessoal do alto escalão nazista, Alfred Rosenberg, o general Haushofer, né? Haushofer, ele foi adido militar no Japão, ele estudou no Tibete, ele conheceu o Gurdjieff. Conheceu? Né? Ele fez parte de uma sociedade secreta chamada Dragão Verde, Ordem do Dragão Verde. Ele é o Haushofer, ele é simplesmente o criador da geopolítica e o mentor da geopolítica alemã. Olha que interessante. Então ele é uma das figuras chaves dentro do movimento, né? E dentro desse processo todo de sociedades secretas. Hitler, quando ele era bem jovem, lá pelos 9 anos, ele frequentou uma abadia chamada Abadia de Lambach. Né? E o responsável por essa abadia era um padre chamado Theodorich Hagen. O padre Theodorich Hagen, ele tinha viajado pelo Oriente, feito muitas pesquisas, e ele mudou as cruzes dessa igreja, dessa abadia, pela suástica. Nossa. Olha que interessante. Depois, quando sai Theodorich Hagen, entra em cena um outro monge, esse de uma ordem cisterciense, fundador de uma ordem chamada Ordem do Novo Templo, Adolf Lanz von Liebenfels. Nossa Senhora. Né? Liebenfels, ele publicou ele assinava uma publicação chamada Ostara. Né? Que significa? É uma deusa germânica, né, que era venerada no período da Páscoa e tal. Mas o interessante é que Liebenfels, ele já defendia todas as posições que foram defendidas por Hitler, melhoradas e amplificadas. Ele fez isso? O Hitler fez isso, né? Porque Liebenfels, ele já defendia a questão da esterilização de raças inferiores. Né? Então ele já vinha sendo cultivado há tempos. Então, já Hitler teve acesso a essas revistas, a esses materiais. Né? Então ele foi amadurecendo a ideia. A diferença é que Hitler ele colocou em prática. Né? Uma massa de dados mais ou menos confusos, ele foi depurando e de fato ele conseguiu manifestar isso na Terra, pelo menos durante uns 12 anos de governo, né? Foi o período do Terceiro Reich. Então, assim, existem essas conexões, né? Essas conexões de Hitler e tal, embora não se tenha uma posição taxativa de uma filiação de fato dele a qualquer dessas ordens. Mas ele sempre foi ligado ao ocultismo, né? Desde pequeno, então. Sim, até trouxe aqui, eu te mostrei uma curiosidade, trouxe da minha biblioteca particular. Enquanto a gente vai falando aqui, já está aparecendo para o pessoal em casa as várias literaturas que você trouxe do Ritter aí, que o pessoal quiser adquirir. Esse livro aqui, está em inglês, né? Eu estou mostrando aqui para os internautas. O pessoal já está vendo lá em casa mais perto, que é Magic Theory Practica, né? Sim. É do Dr. Ernst Schertel e anotado por Adolf Hitler. Né? Isso mostra o que, Zé? Isso aqui mostra que esse autor, ele dedicou a Hitler. Eu tenho aqui, peraí que eu fiz a compilação? Eu fiz uma tradução de alguns trechos anotados por Hitler, tá? Então aqui, o histórico desse livro é assim, ó. Em 2003, foi revelado que Schertel tinha enviado uma cópia do livro
dedicado a Adolf Hitler. O livro Magia, História, Teoria e Prática. Hitler leu o livro e marcou várias passagens, em um total de 66 anotações, feitas por Hitler em sua cópia. Eventualmente, a cópia de Hitler foi obtida a partir da biblioteca John Hay, da Universidade de Brown, e o livro foi traduzido para o inglês, com suas anotações acrescentadas. Esta edição que eu adquiri, ela data de 2009. Tá? 2009. É recente, é recente. Não sei se eles relançaram. 10 anos atrás? Não sei se eles relançaram depois. Tá. O teor do livro é bastante profundo e perturbador. O Schertel, ele sustenta um demonismo como centro vital de toda a existência. Eu vou ler aqui, se você me permite, claro. Alguns trechos, tá? Peraí. Então, originalmente publicado na Alemanha em 1923, o livro Magia, História, Teoria e Prática, do Dr. Ernst Schertel, em sua edição original em alemão, era um livro de capa dura que consiste de 154 páginas. Schertel se identifica fortemente com o demônio na magia. A crença de que a comunhão com o demônio é o aspecto mais importante da prática mágica religiosa. Tal, aí tem aquele pedaço que eu já li, partindo para as partes anotadas por Hitler. Isso aqui tem uma comprovação histórica, então não estamos falando de fantasia. Inventando coisa, né? Exatamente. Nosso corpo representa um acúmulo de energias potencial e cinética, das quais depende o mundo, e estendem-se no caminho da linha de nossos ancestrais, ao animal, à planta e cristal, até o início de todas as coisas. Outro trecho. Através de nossos corpos inundam-se as energias do universo, no infinito para o infinito. O que chamamos nossa alma é a soma de todas as energias do mundo, todos os passados do mundo e estados do mundo. Que nós que estamos a viver hoje realmente não sabemos como lidar com o mundo sensorial, que parece estar vazio, sem brilho, muitas vezes até mesmo irritante. Que o nosso corpo, como uma prisão da nossa alma, que somos consequentemente, na melhor das hipóteses, capazes de mística e só em casos raros capazes de magia. É por causa da extinção da possibilidade de que, todas as vezes, em finais, estão faltando, e que consiste em experimentar o mundo exterior como uma encarnação de conteúdos espirituais. Mas somente ele é um mago quando é capaz de inspirar as coisas e solidificar a alma. Nós chamamos o foco central das forças cósmicas, outra anotação. Nós chamamos o foco central das forças cósmicas em nós o nosso Deus ou nosso demônio. Ele descreve a projeção pontual de toda a dinâmica do universo, com toda a sua infinitude abismal em nosso eu. Significa o sentido mais profundo, sendo o primeiro e o maior valor criador no centro de nossa consciência, caos de forças paracósmicas, fora do sem sentido, sem ser, sem valor. É um tanto obscuro, mas eu anotei do jeito que ele colocou. Outra anotação. Todo demônio mago está centrado aos grandes indivíduos, do qual concepções criativas básicas afloram. Cada mago é cercado por um campo de força de energias paracósmicas e, como já foi dito, atua no mais alto grau equitropical sobre o cósmico dinâmico. As pessoas que estão infectadas por ele formam uma comunidade do seu povo, folk, e criam um complexo de vida de um determinado quadro imaginativo, que é chamado de cultura. A partir desse momento, quando essas forças imaginativas mágicas de coesão secam, o resultado é a deteriorização de um povo, folk, e com eles a sua cultura. É que folk em alemão é povo, tá? Traduzindo. Outra anotação. Só tem mais duas. Tá. Satã é o princípio definidor, incrementador de valor criativo. Satã é o guerreiro fertilizador, destruidor, construtor. Aquele que não tem a semente demoníaca dentro de si mesmo nunca vai dar à luz um novo mundo, um mundo mágico. A massa de hoje vive apenas materialmente, mas não com o corpo. Ela se sente só intelectualmente, mas não com a alma. Apenas o mago, portanto, capaz de também aprender alguma coisa
com símbolos históricos, só ele é capaz de interpretar as formas de vida que desapareceu. A última anotação de Hitler. Satã é o começo, Satã está em tudo o que vive e aparece. Ele age no último feixe de luz terna, da última estrela. Toda realidade é apenas fantasmagoria. Nosso demônio está a lutar, e ele está a lutar com dor e sofrimento. Devemos sofrer com ele, para compartilhar a vitória com ele. Então, esses pequenos exemplos são para mostrar que Hitler, pelo menos de fato, tinha interesse em assuntos de caráter mágico, oculto. Né? Sim, sim. Outro exemplo... Que ele era satanista assumido, né? Bom, aí também é uma questão polêmica, tá? Se você for levar em questão que ele foi filiado a alguma igreja satânica ou coisa do gênero, não, isso não existe. Você pode interpretar isso pelos atos e atitudes dele, que é outra coisa. Outro exemplo interessante que mergulha nessa questão em termos documentais é um livro que eu não trouxe aqui chamado Hitler Me Disse, de Hermann Rauschning. Então esse livro de Rauschning mostra os diálogos que Rauschning teve com Hitler, onde Hitler declara, por exemplo, que aquele que julga que o nacionalsocialismo é um mero partido político não entendeu nada. Né? Hitler afirma para o Rauschning, nesses diálogos, que o nacionalsocialismo é a vontade férrea de criar na Terra um super-homem, um supra-humano. Ele fala que é para isso que foi como se diz, configurado e orquestrado todo aquele processo, todo aquele movimento, né? Que tinha uma aparência, isso o próprio Rauschning sustenta, que ele tem uma aparência de nacionalismo, de política, ou até mesmo de xenofobia, racismo no sentido comum, mas ele abriga algo ainda muito mais terrível, algo muito mais profundo, né? Que é essa transmutação alquímica operada não só no indivíduo humano, mas no cosmos como um todo. Nossa. Né? Então, existem essas coordenadas. Coisas que nós não discutimos na outra, né? Você até chegou a comentar sobre isso é bom agora até para me responder isso também. A questão da lavagem cerebral nas crianças, lembra disso? Ah, sim, eles faziam isso. Só para a pessoa recapitular isso, eles faziam nas escolas, né? Sim, abraçavam as crianças como um todo. Sim. Eles não tinham idade para chegar e guerrear junto com os pais, mas eles fizeram uma lavagem cerebral tão grande que quando já não tinham mais adultos para guerrear, colocavam as crianças para o fronte. Sim, mas essa é uma opinião, tudo bem, é uma interpretação psicológica que, embora ela também seja válida, no caso do Terceiro Reich, quando você avalia a coisa de uma perspectiva genuinamente ocultista e mágica, a coisa não para por aí, tá? Não para por aí. Porque você tem que entender, em primeiro lugar, vamos pegar a questão do conceito do Führer, né? Que não é, de forma alguma, como muita gente pode imaginar erroneamente, que fosse termo criado pelo Hitler. Não, isso já existia. Isso sempre existiu ao longo da história das tribos germânicas. O que eram considerados o quê com os Führer? O Führer, ele é o líder, o guia, né? Agora, ele acumula em si uma tamanha gama de personificação mágica como líder guerreiro, aonde ele se torna, para a comunidade do povo, para o chamado folk, o tentador e o sedutor, por exemplo. Ele tem a função de não deixar o povo, a tribo, a raça dele, cair em estado de sono. Ele tem que mover o dinamismo. Né? Ele tem a função também essa. Exatamente. Ele não se considera igual aos seus semelhantes no sentido como é que é? No sentido das relações, vamos dizer assim, sociais. Das responsabilidades. Não, em termos de responsabilidade, aí sim, é diferente. Então, assim, nós não podemos comparar, o Führer germânico, na própria figura de Hitler,
nós não podemos compará-lo com um ditador latino-americano ou um ditador africano. É uma coisa totalmente distinta. Embora acidentalmente e por processos de definição histórica, isso também se encaixe, né? Não estou aqui bancando o maluco de falar que Hitler não era um ditador. Ele era. Mas eu estou querendo dizer que ele era muito mais que um ditador. Né? Assim, a questão do rótulo do ditador é uma coisa precária para esse tipo de papel que ele desempenhou, para o que ele encarnou e o tipo de papel que ele desempenhou. Então a questão das crianças, da juventude hitlerista, ela tem a ver com o processo da criação de uma verdadeira religião do sangue. Nossa! Do culto do sangue. Ali, esses jovens guerreiros que estavam sendo preparados, né, como soldados, como guerreiros, estavam ali preparados para pulsar na mesma frequência do Führer. Então também não pode se deixar isso de lado. Né? Não se pode, se você quer realmente estudar todos os meandros, eu também acredito que seja válido não ignorar isso que eu estou afirmando aqui. Sim, Esses sim. estudos profundos, né, de conhecimento antropológico e mágico. Até o próprio Jung, na época, Carl Gustav Jung, ele mesmo concordava que o que estava acontecendo naquele momento era uma emergência, era um despertar do arquétipo de Wotan. Né? Wotan, que entre os povos nórdicos, escandinavos, é conhecido como Odin. Então, entre os germânicos, é Wotan. E Wotan, ele é uma palavra que vem do verbo alemão Wut, que significa encolerizar-se, enfurecer-se. É o deus da guerra. Né? Então, Wotan, ele é o deus da guerra, ele é o deus do mistério, ele é o juiz dos vivos e dos mortos, ele é o deus mascarado, e realmente acontece aquilo ali. Isso aí, no programa anterior, já foi discutido. As causas que levaram à conflagração da Segunda Guerra. Sim, sim. Que é decorrente da Primeira Guerra Mundial. Né? O estado de tensão supremo que os países vencedores, os aliados, impuseram à Alemanha. Eles não podiam esperar nada menos do que algo que fosse como o nazismo, como reação. Né? Então, aí que está. A questão que eu aponto dentro desses processos é uma responsabilidade que pertence à humanidade como um todo. Né? Por isso que eu insisto aqui, eu não estou absolvendo os alemães, né? Mas se eu tiver que condenar os alemães, eu tenho que condenar a humanidade inteira. Percebe? Por que exatamente? Porque coisas como o nazismo aconteceram ao longo da história da humanidade. Não é um fato isolado. Conquanto tenha sido terrível, obviamente, né? Tenha sido terrível. O que se sabe até hoje, né, dentro do que a gente tem como registro, talvez aí a Segunda Guerra fosse uma das mais aberrativas, né, da história da humanidade, né? Porque sabe o que acontece? Que ela está muito próxima. Por exemplo, se você for levantar, por exemplo, as atrocidades que Gengis Khan cometeu, que Timur, Tarmelão cometeu, né? Se fosse coisa de décadas atrás, estaria na mesma proporção aí do que o Hitler ou o Stalin fez. Mas como já faz mais de 1000 anos, isso vai ser, também, né? Como provavelmente vai acontecer se arrefecer essa lembrança do Holocausto, isso pode diluir daqui a 1000 anos, 2000 anos, entendeu? Agora, por exemplo, nós pegamos na história Roma. O que Roma fez num período histórico? Varreu Cartago do mapa. Aniquilou uma civilização. Percebe? Também é tão grave quanto. Lógico, se você for levar em consideração, se você também levar em consideração, é lógico que nós nunca tomamos a Bíblia como um texto histórico, porque ela mistura fatos históricos com mitologia. Mas, se for confiar nos próprios relatos dos escribas bíblicos, Israel aniquilou um povo chamado Amalequita, né? Os hebreus teriam aniquilado também um povo chamado Amalequita. Então é um processo que, quanto seja terrível na história da humanidade, ele aconteceu, ele acontece, ele pode voltar muito bem a vir a acontecer. Né? Porque até pela consideração familiar diz que os
porque os acontecimentos eles são cíclicos, né? Eu acho um erro, por exemplo, você achar que o momento que estamos vivendo agora, que é um movimento regido pela democracia, vai viver para sempre. Não, a história ela é um processo dinâmico em perpétua transformação. Perpétua transformação. Um exemplo disso, por exemplo, coisas que hoje estão condenadas, no passado era normal. Por exemplo, a escravidão era normal. Era normal. Sim, não era considerado pecado ou crime. Não se precisa ir muito longe. Se você pega as piadinhas de humor dos anos 70 e 80, eram cabíveis. Sim. Falam sobre homossexualidade, sobre racismo, sobre um monte de coisa. Hoje, se você fizer o mesmo programa com as mesmas piadas, jamais vai dar certo. Sim, mas vamos supor, e é uma hipótese bastante plausível que eu vou falar, que a humanidade, ela, através de um processo acentuado de deteriorização, decadência, esfacelamento de todos os liames políticos, sociais, morais, ela volte à barbárie. O que vai acontecer? Tudo isso deita por terra. E novos tabus vão ser reinstaurados, caso a humanidade prossiga enquanto espécie. Se ela descer e ela recomeçar uma evolução, isso tudo volta. Então é um erro você pensar na história só como um processo meramente linear. Uma linha que sai do passado, passa pelo presente e vai para o futuro. Então, você percebe movimentos em espirais também, circulares. Porque as pessoas pensam que é uma linha ascendente só. Ascendente, não é. Ela avança e recua. Bom, agora mesmo, nesse momento, já acontece isso. Porque a humanidade ela avançou coisas e perdeu outras. Nós temos, por acaso, o conhecimento que os antigos egípcios tinham? Não temos. Está longe, né? Não temos. Está longe. Né? Nós avançamos tecnologicamente. Na própria Atlântida, que vamos falar na nossa live daqui a pouco. Também, na Atlântida. Então, nós perdemos isso. Nós estamos, de alguma maneira, recuperando. Nós avançamos? Também avançamos. Avançamos na tecnologia. Avançamos em relações sociais e tudo mais. Mas não é só ascensão, tem queda também. Tem uma ascensão e queda ao mesmo tempo. Exatamente, a própria queda na relação social, né? Por exemplo, se você leva em consideração os textos tradicionais, você vai perceber que em termos espirituais a humanidade estagnou. Estagnou, não estou falando em sentido meramente moral, não. Eu estou falando em termos de percepção sensorial mesmo. Você pega antigos documentos romanos, por exemplo, documentos militares romanos, falando de intercâmbio com seres sagrados, divinos, deuses e tal, como se fosse uma coisa normal. Como se você estivesse falando com seu vizinho. Entendeu? Isso, recuando mais ainda no tempo, você vai ver isso de forma mais assim, enfática. Né? Coisa que foi se perdendo dentro do processo evolutivo. As couraças mentais foram se recrudescendo e a humanidade perdeu essa relação cósmica, mais direta, né? Então tem ascensões e quedas. A história ela é muito mais fascinante, muito mais inquietante, muito mais complexa. Pelo menos hoje a gente tem a notícia de que essas conexões que as igrejas tentam fazer com o ser humano, elas têm muito mais a capacidade, tem muito mais o interesse para a própria igreja de tentar fazer aquilo virar um comércio, do que propriamente uma religação do divino com a criatura, né? O criador com a criatura, né? É que ela também padeceu dessa perda também. Ela também perdeu nesse sentido. Perde. Por exemplo, você vê o Papa na TV recusando lá que o fiel da igreja dele beija o símbolo. Aquilo é um símbolo. Então percebe como eles mesmos já estão deturpando tudo. Tem o pessoal que quiser ver, isso aí chega a ser até meio engraçado, porque o pessoal vem beijar e ele tira a mão, vai embora. Exato, eu estou falando de uma coerência do catolicismo consigo mesmo. Sim, sim. De acordo com o próprio sistema de crença deles. Né? Então, assim, a questão da própria posição do Papa, né? Porque o Papa ele é um símbolo ambíguo, né? Inclusive tem uma foto histórica, né? Por exemplo, no tarô, a carta do Papa ela denota que você não sabe o que realmente está ali atrás, né? Ele é ambíguo, né? Assim, luz e trevas ao mesmo tempo, né? Porque assim,
dentro do esquema dentro do esquema como é que é, de coesão do próprio catolicismo, porque assim, o Papa ele recebe autoridade, isso de acordo com o próprio catolicismo, tá? Ele recebe a autoridade do próprio Cristo. Então, Cristo dá as chaves do céu e do inferno para ele. Ele tem. Eu não digo que esse Papa aí tenha consciência disso. Eu tenho quase certeza que não. Né? Teve algum Papa que teve essa coisa? Vários papas que eram feiticeiros. É mesmo? Papa Silvestre. Entendeu? Aquele Papa que foi da Segunda Guerra, que inclusive... Pio XII. Pio XII, que inclusive tem uma foto dele com Hitler, né? Tem. Também tem uma questão ambígua aí, porque assim, muitos acusam ele de ter colaborado com os nazistas, mas por outro lado também tem provas de que ele de fato ajudou judeus naquela época, então tem que olhar isso com muita calma, né? Para não fazer um julgamento errado. Eu não vou acusá-lo indevidamente, porque tem bastante coisa para ser estudada, tem que ver a situação na época, porque não era fácil diante do poderio da Alemanha, que não era brincadeira, não era. Não era, né? Aliás, vamos voltar a Hitler, né? Sim. Hitler, aí que tá. Se eu já apontei isso no outro programa, eu volto a repetir aqui a forma de ilustração, porque assim, basicamente, por tudo que eu andei lendo, estudando sobre a Segunda Guerra, e já vem de um bom tempo, eu comecei a perceber que o maior inimigo de Hitler foi Hitler. Ah, é ele mesmo? Exatamente. Ele cometeu erros assim deliberadamente, como se fosse uma espécie de autossabotagem dele mesmo, porque ele teve momentos que ele teve tudo na mão, tudo para vencer, para esmagar as forças ocidentais. Se ele tivesse esperado e enfrentado depois a questão da invasão da Rússia, a coisa podia ter ido por outro caminho. Então ele, assim, por exemplo, o excesso a tentativa a todo custo de fazer uma paz com a Inglaterra, a todo custo. Teve momentos que ele podia ter dominado as colônias inglesas e depois poderia, se quisesse, negociar com os caras. Então, assim, coisas, né? Tipo assim, ajudar Mussolini a atrasar a invasão da Rússia, né? Isso são coisas que vão levar ao colapso, né? Vai levar à questão. Mas Hitler, quando nós analisamos a coisa do ponto de vista oculto, ele não estava lutando só numa frente de batalha. Só na frente de batalha histórica, política e econômica. Ele também lutava numa frente de batalha mágica. Por isso que ele não recuou. Porque as pessoas pensam, poxa, que insanidade, que irracionalidade. Mesmo sabendo que a guerra está perdida, lutar até o fim. E aí que tá, ele não fez errado. Do ponto de vista mágico, ele não fez errado. Por quê? Por quê? Porque ele garante a imortalidade dele. Ele garante ele não sucumbe. Ele não se entrega. Percebe? Então a imagem imortal que ele mantém é essa. É a imagem dele. Né? Mesmo na derrota, ele sai triunfante. Quer dizer que essa imagem ela persiste ao longo do tempo, isso cria uma força dentro dessa energia. Exato. Porque assim, não dá para você... Lógico que você vai encontrar, inclusive pela internet, um monte de coisas, como tipo assim, Hitler está no inferno, algum médium espírita fala não sei o que sobre ele. Então assim, quando você encara a coisa da perspectiva mais profunda de um domínio mágico, isso aí é irrelevante, isso aí não entra em questão. Você vai analisar a envergadura do sujeito, a envergadura dele. E você percebe sim que ele era uma criatura de vontade. Ele tem postura. De vontade. Né? Então, em termos ocultos, em termos até tântricos, nós vamos defini-lo como um homem de vontade absoluta. Ô Zé, o que a gente pode dizer sobre a Operação Valquírias? Porque, na verdade, ele escapou de quase todos os momentos ali que tentaram pegá-lo, né? O assunto ele é bem vasto. Então, assim, tem documentários, a pessoa pode acompanhar depois isso também em TV. Agora é interessante, porque assim, Valkyrie era o nome de um projeto alemão, que o coronel Stauffenberg, ele subverte e usa como um processo para derrubar Hitler. Mas aquilo ali era uma coisa temerária, porque assim... Inclusive quem faz esse papel desse coronel que você falou? Tom Cruise. É o Tom Cruise, né? E tem bons documentários também na internet. Então, mas todos os atentados a Hitler malograram. Todos. E tem várias, assim,
Dependendo de livro para livro, você vai ver de 14 ou a 16 atentados, ou às vezes até mais. Então, por isso que eu falo, né? Todos falharam. Ele sabia de todos esses lances, né? Porque ele escapou de todos, como é que pode explicar isso? Ele saía poucos minutos antes, entendeu? O que você acha que acontecia com ele? Alguma voz falava com ele? Aliás, antes dele ser conhecido, quando ele ainda lutava nas trincheiras da Primeira Guerra, ele fez parte do 16º Batalhão Bávaro. Conta a história que ele estava na trincheira, adormeceu, e a cachorra dele, que era uma vira-lata lá, latiu e chamou ele. Latia. E ele saiu da posição que ele estava e foi até a cachorra. Foi o suficiente para aquilo ali ser fulminado. Explodiu e ele escapou. Olha. Então, assim, ele escapava, né? De uma forma. Mas você acha que ele ouvia as vozes internas falando para ele, sai daí, problemas aqui? Sim, ele mesmo narra que sim. Ele chega a declarar que sim. Então isso explica porque ele escapou de todos, né? E ele também declara que seguia a missão que foi imposta a ele com a segurança de um sonâmbulo. Ele tinha isso, Nossa. Ele tinha isso. Na tomada de poder também, na primeira tentativa, primeiro ele tenta tomar o poder por um golpe de Estado que fracassa. Que é chamado de putsch da cervejaria. Putsch é um golpe de Estado, né? Muito mal organizado, então aquilo ali resultou em fracasso. Só que ele habilmente usou esse fracasso a favor dele. Como usou todos os outros, né? Exato, ele tomou um tiro e ele foi levado à prisão de Landsberg. Né? Antes ele passou por um julgamento, ele rejeitou, como eu já tinha falado antes, ele rejeitou ele rejeitou o advogado, ele mesmo fez a defesa dele. E conseguiu se safar, né? Mas ele usou a eloquência dele, ele usou aquilo como um palco para se autopromover. E deu certo. E deu certo, porque aí a população focou nele. Ele ficou lá 9 meses e lá ele teve tempo para escrever o Mein Kampf, Minha Luta, né? Que na verdade ele ditou pro secretário dele, que era Rudolf Hess. Hess era o mais antigo conhecido dele. Lutou também na Primeira Guerra. Fez parte de um outro batalhão e conheceu ele. Foi Hess que apresenta Hitler para Alfred Rosenberg, para o general Haushofer e para Dietrich Eckart. Ele foi culpado por ele estar ainda mais mergulhado no ocultismo ainda. Então, por quê? Porque eles já esperavam um Führer. Eles esperavam. Lembra que em outros programas eu comentei que Guido von List, o criador do sistema armanista, basicamente ele é o ressuscitador do sistema único, tal como nós usamos hoje. O List, ele fez operações mágicas para criar uma chamada criança da lua. Você falou disso também. Exatamente. O que era isso? Uma criança da lua, ela pode ser, quando um magista, ele, através de processos secretos de magia sexual, ele consegue fecundar um deus, um demônio, ou um ser supra-humano numa mulher, e faz essa entidade nascer no plano físico. É parecido com aquele filme lá que o cara que fez o Matrix também fez, como é que vai? É Constantine, não? John Constantine? O Constantine, o filme fala um pouco disso, não fala? Fala, embora o filme, ele não sei, o filme com o só estou fazendo uma pequena observação, não estou fugindo do assunto, não. É que assim, eu não consigo deixar de lembrar isso, que o filme, ele não tem nada a ver com o John Constantine original, dos quadrinhos, né? Tem uma outra série aí que é bem mais fiel, personagem e tal. Pode ser visto como um filme de terror lá, feito porque o ator é bom, né? O Keanu Reeves. Mas a história não tem nada a ver com o original. Que nesse filme mostra a lança do destino, lembra? Que é um dos artefatos que Hitler se apropriou de fato. Isso também é um episódio interessante. Quando ele anexa a Áustria, uma das primeiras coisas que ele faz é ir lá no museu de Hofburg, né? E se apoderar ele se apodera dos tesouros da dinastia Habsburga, e junto ele leva a lança do destino com ele. Para quem não sabe, essa lança do destino, ela, no mito, ela garante a vitória de qualquer soberano que possui ela. Né? Ela passou pela mão de Carlos Magno, enfim,
E depois parou na mão dele. Na mão de Hitler. O último foi Hitler. Agora voltou para lá. Tá de novo lá né? Quem será o próximo a usar essa luz? Né? Aí que tá. Zé, o que a gente pode dizer a respeito daquela curiosidade também que ele adorava a sobrinha dele? Gally Hubble. O que temos de especial nessa história aí? Também é um assunto que, assim, ela tem muitas teorias e não chega a nenhuma conclusão. Tá? Agora, dentro do... Opa, que bom que você lembrou. Hoje o nosso suco é um suco de caqui. Para quem não experimentou ainda, olha, é bacana, né, Zé? O pessoal pensa que caqui é só pra gente chupar na época propícia, mas tem que fazer suco. É uma delícia. Se puser água de coco, então, espetacular. Um brinde bárbaro, né? Essa aqui é uma caneca que eu tô dando pro Zé aqui de presente, que é do Tocando Oculto. Um brinde bárbaro de tavernas antigas. É isso aí. Para os seguidores do canal aqui, né? É isso aí. Então, Hitler tinha de fato uma obsessão por essa sobrinha. Então. Né? Assim, houve boatos, né, de que até o próprio general Haushofer pudesse... Isso eu estou falando de boatos que circulou nos cenáculos ocultos da época. Das sociedades secretas da época. É importante falar isso. Que o general Haushofer tivesse provocado a morte dela. Através de magia, ele tivesse controlado a mente dela para ela cometer o suicídio. E para que finalidade? Para colocar Hitler, tirar Hitler dessa obsessão e colocá-lo no caminho da sua missão. Entendeu? Isso é interessante. Porque ela podia desviar os rumos disso. Ele estava, né? Porque uma mulher, se ele se apaixonasse de verdade por ela, ele podia mudar e esquecer essa ideia toda que ele tinha. E eles não podiam arriscar, porque não tinha ninguém como ele. Ele próprio, é interessante também uma coisa que as pessoas devem saber. No começo da carreira, Hitler ele se apresentava como aquele que ia abrir caminho para o Messias germânico que ia salvar a história da Alemanha. Só que esse Führer não aparecia. E aí ele se deu conta que era ele. É mesmo? Depois só que ele caiu a ficha? Começa a cair a ficha. Olha, interessante, cara. Isso tudo começa depois dos 30 anos. Isso que é interessante. Parece que ele acordou diferente, né? Ele teve uma vida difícil. Porque ele fica órfão de pai cedo, né? A mãe cuida dele até os 17 anos dele. Ela morre de câncer. E ele, daí em diante, ele leva uma vida errática. Né? Ele trabalha como limpador de neve, servente de pedreiro, carregador de malas em hotéis? Em estradas de ferro. Nossa, cara, Mas ele gostava de arte, ele tinha uma inclinação para desenho. Ele tentou algumas vezes entrar na Academia de Viena, de Arte de Viena, e foi reprovado. Ele inclusive gostava de ouvir muito o Wagner. Então, pintava inclusive com o Wagner. Sim, ele gostava de arquitetura. Inclusive um dos professores indicou ele a seguir arquitetura. Ele conheceu um amigo, um vigarista, que fez a seguinte... uma proposta a ele. Falou, você pinta e eu vou vender nos cafés da Europa. O cara sumiu com as telas dele e nada. E aí ele passou a trabalhar sozinho, fazendo as pinturas dele e tal. Nossa, quem conhecia ele dividiu um quarto com um amigo chamado August Kubizek, né? Esse cara, ele escreveu um livro sobre Hitler, que chama Meu Amigo Adolf Hitler. Nossa! Um dia, quando Hitler já estava no poder, ele viu Kubizek no meio da multidão, e ele abriu o caminho e foi lá abraçar o sujeito. Olha só. Ele abraçou ele e lembrou de um momento que lembra Wagner. Qual foi esse momento? Os dois, no final da adolescência, dois rapazes, né? Eles foram assistir a peça Rienzi. Rienzi, do Wagner. E de lá, o Kubizek disse que Hitler saiu em silêncio. Silêncio, muito compenetrado. E eles falaram que foram até um local muito alto na cidade. E Hitler ficou em silêncio e ele viu lágrimas saindo dos olhos de Hitler. E quando Hitler reencontra ele, já como chefe supremo da Alemanha, ele abraça ele e fala assim, tudo começou naquela noite. Nossa! Quando eu tive a visão na ópera de Rienzi. Então, para Hitler, Wagner para Hitler era a trilha sonora suprema
de tudo que estava acontecendo. Inclusive, é um compositor que tem um ritmo Mágico. mágico, inclusive impulsiona a própria ideia de Hitler. Você vê que parece que combinam os dois, né? Combina, a ideia de ouvi-lo com o que o Hitler fez. Tem a ver. Não que o Wagner, nossa, ele não pode ser responsabilizado pelo nazismo. Sim, né? Claro, não. Assim, mas o Hitler se identificou. Depois que a impulsação. Com os ideais românticos dele, que é inequivocamente mágico, sim, isso é. Uma coisa chama atenção até para quem tem curiosidade de, por exemplo, acompanhar o Anel dos Nibelungos, a versão do Wagner, que é maravilhosa, né? E a meu ver até a versão mais interessante em relação a todas as outras. E o Hitler gostava também. Gostava, porque é um episódio da mitologia nórdica, para quem não sabe, né? Vai inspirar inclusive o Tolkien também, a saga do Anel. Tem inspiração no Anel dos Nibelungos, né? Tanto do Wagner quanto os... É que os textos anônimos medievais eles ficam abertos. E a versão de Wagner cria um elo. Ela cria o círculo o círculo fatal do eterno retorno. Né? Olha que interessante, né? Então tudo tá ligado, né, Zé? Tudo tá ligado. Então, assim... É só pra você fechar esse bloco que a gente vai pedir um comercialzinho, daqui a pouco a gente volta. Tá. Só fechar com essa ideia. O que você tem para acrescentar rapidinho aí? Então, é essa questão. Wagner a ponto de, assim, Wagner ele foi tão marcante na vida de Hitler que durante muito tempo foi proibido de tocar em Israel. Nossa! Porque ficou meio que uma marca, né? Uma marca, né? Mas ele não pode ser... Uma marca digital parece que incomum. Porque ele não pode ser... Você não pode imputar... É a mesma coisa que você tentar responsabilizar o filósofo Nietzsche pelo nazismo também. Embora ele tenha, logicamente, Hitler se influenciou por Hitler. Quer dizer, por Nietzsche. Né? Hitler, de fato, é uma das referências dele. Né? Schopenhauer, Hitler, quer dizer, Schopenhauer, Nietzsche, né? Wagner, mas é um erro histórico você imputar o nazismo a eles, porque o nazismo ele é uma amálgama de várias procedências, várias procedências, né? Tá. Bom, pessoal, então a gente vai voltar daqui a pouquinho com o Zé trazendo um pouco mais de Hitler, o lado oculto, para vocês conhecerem. Fiquem aí com a gente. Tá. Bom, pessoal, então trazendo de volta o nosso querido José Alves, hoje falando sobre o lado oculto de Hitler, mas a gente faz um entroncamento com vários assuntos ao mesmo tempo, porque não dá para se focar só numa trilha, né? Ele vai muito mais abrangente, né? Ele estica alinhamentos, né? José, a gente falou sobre muita coisa, né, até agora, desde que a gente começou a falar sobre a Segunda Guerra e sobre Hitler, mas tem curiosidades que, por exemplo, que a gente ainda não tocou no assunto, que, por exemplo, você falou sobre o gosto dele pela sobrinha, mas por que ele casou com a Eva Braun, no final das contas? Porque a Eva Braun é tão desligada de tudo, de todos, ela vivia no mundo particular dela, né? Ela não tinha uma conotação, ela não tinha um lado direto ligado a Hitler, e Hitler achava que não incomodava, não enchia o saco dele, tava bom, é isso? Não, tem a ver, por um lado, que assim, aí nós vamos ter que mexer com muitos meandros, né? Porque assim, o que acontece ali, se levarmos em conta que de fato aconteceu o suicídio no bunker, eu acho bastante plausível, porque o Hitler não ia arriscar, a meu ver, ser pego vivo, né? Por quê? Porque ele tinha plena consciência do mistério que ele encarnava. Ele não ia colocar em xeque a fundamentação oculta, mágica do Führer, né? Ele próprio se sacrificava aquilo, né? E isso é bom também deixar claro, né? Sim, claro. Então, como os antigos reis germânicos, isso segundo até relatos históricos bem fundamentados, como de Ibn Fadlan, por exemplo, os reis germânicos, quando eles morriam, suas mulheres, seus servos e escravos eram sacrificados juntos. É interessante fazer essa comparação. Tá? E porque seria uma ritualística única? Agora no caso de Hitler, eu imagino o seguinte, que a presença dela ali configura uma espécie de, podemos assim levar em conta que configure uma espécie de alinhamento tântrico. Né? Ela representando a Shakti, né? Ele o princípio masculino, ela o princípio feminino,
E aliás, ela desejou, viu? Ah, Ela não é? foi obrigada. Ela quis. Ela quis morrer com ele. Então, olha que Ela quis ir curioso. junto com ele, exatamente. Quer dizer, é É uma pessoa. muito. Né? É, por E ela exemplo, não tinha nada a ver com política. então, Provavelmente não seria julgada e assassinada, com certeza. Porque ela não matou ninguém. ela era tão por fora de tudo, Tudo por né? fora, exatamente. Era engraçado conviver com o outro, É. não importando o que você faça, quem você mate, né? É. O modo de matar, eu gosto de você, vou ficar com você. Exatamente. Ela realmente anulava todas Ela as tinha outras isso. questões, Né? né? E ele casa com ela na véspera do suposto suicídio. Uhum. Que você já vai explicar também É. o porquê você chama de suposto suicídio. Porque tem várias teorias também de que ele não tenha morrido ali, tenha escapado para algum lugar. Ou para uma das teses assim que anda circulando por aí também é que ele teria ido para Argentina, Argentina. Outra mais assim, mais até plausível, se for levar em conta a fuga, seria para a Antártida, Ah, é por quê? por causa de supostos bases secretas subterrâneas. Isso é uma tese levantada por Miguel Serrano, Hum. que é interessante, né? Que, assim, é bom nunca também duvidar de nada a priori. É bom investigar, né? Tal, porque agora... Tem bases nazistas lá, Hã? não tem? Tem bases nazistas lá, né? Então, tem essa... segundo ele, sim. Nos polos, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte. Uhum. E que teriam entradas para o mundo subterrâneo. Onde já onde o Bases coronel secretas. Almirante Byrd fez. A gente vai falar sobre isso depois também na Atlântica. Eu sei que o Miguel Serrano, como eu já tinha falado, eu não dei muita explicação, mas um mago chileno que ele nasceu em 1917 e morreu, se eu não me engano, em 2007, tá? Bem idoso. Tem muitos livros. Ele é o criador da corrente de pensamento do hitlerismo esotérico. É dele que vem essa expressão. É muito interessante. Hitlerismo esotérico é uma coisa. Nunca ouvi falar do hitlerismo Não, esotérico. hitlerismo esotérico. Essa corrente de pensamento é uma espécie de subdivisão dentro do estudo do nazismo. Ou, se você quiser entender a coisa pelo viés mais hermético, mais oculto, seria uma das facetas do lado oculto do nazismo. Porque ela se dedica a isso, a todo o processo oculto, né, tal, do nazismo. Então ele escreveu muitos livros, não só sobre isso, que ele tem livros de poesia. Ele foi amigo do Jung, Nossa. do Carl Jung e do Hermann Hesse. Ele conheceu figuras muito interessantes, né, históricas. Ele foi embaixador de comissão de energia atômica. Ele foi embaixador na Índia, na Iugoslávia. Né? Então ele era uma pessoa, né? Então, teve acesso a sociedades secretas fechadíssimas. Né? Agora, assim, a visão de Serrano, ela é uma visão gnóstica, totalmente gnóstica, tá? Com um caráter assim maniqueísta, aonde o judeu é como uma espécie de diabo, ele é a encarnação do mal, e o nazismo seria como é que é o redentor, basicamente. Né? tem uma linha que também, não sei se é teosofia. É que assim, o Serrano, ele vai pelo viés do arianismo, e ele vê o arianismo como defensor cósmico dos mistérios da luz, em oposição aos poderes demiúrgicos do Deus judaico. Por isso esse combate aí eterno ao judeu e tal. Então essa é uma das vias. Essa não é a única via oculta nazista, tá? Tem uma Tá. linha de filosofia também que fala que os judeus pagaram preço porque tem matado um avatar lá atrás. Tá, essas são as várias especulações, tá? Para nós não nos dispersarmos muito nisso, eu prefiro manter pelo menos uma engrenagem. Mas esse parênteses é legal porque é legal, explica um é legal também. porque é uma das teorias levantadas que também não vai ser ignorada dentro do estudo do que nós estamos nos propondo a fazer. Mas também tem uma outra corrente, por exemplo, que eu vou pegar eu dei o exemplo de Serrano. Agora vamos pegar o lado sinistro, tá? Porque de uma forma ou de outra, Serrano, ele faz uma reivindicação luciférica, luminosa, tá? Como assim? No sistema dele, gnóstico,
mágico de Serrano, do hitlerismo esotérico, Uhum. os judeus é que no caso é o mal. O judeu é que encarna as forças das trevas e tudo mais, né? Isso tem a ver, aliás, isso não é novo, tá? Não é novo. Se você pegar escolas gnósticas antigas, existe também essa visão. A visão de que o Jeová, por exemplo, judaico, ele fosse o demiurgo que prende a raça humana na prisão da matéria. Então o Serrano ele pega esse elemento. Ele pega esse elemento, ele pega os elementos cátaros, de iniciação também, cátara, que é uma gnose também maniqueísta, lá, que foi destruída pela igreja no século XII. E ele faz uma síntese bem coerente e ele defende essa bandeira, ele defende essa visão, tá? Essa é a visão de Serrano. Aí, para fazer uma contraparte com a questão já sombria do nazismo, Uhum. existe também uma visão, eu vou colocar o exemplo de William David Maillard, tá? Que foi o mago, né? O sujeito que reformulou a Ordem dos Nove Ângulos, né? Ele identifica o nazismo como a forma mais pura de satanismo, né? E ele cria, assim, ele desenvolve esse sistema aí voltado para isso, né? É um sistema mágico que a princípio, pelo menos, eu não digo tanto agora, que a coisa deturpou um bocado, mas no princípio a ordem dos nove ângulos, que não é criada pelo Maillard, mas é reformulada por ele, ela se reformula toda nos moldes de uma estrutura absoluta de extrema direita, né? E voltada para o satanismo mais puro. Quem tiver curiosidade pode encontrar material de estudo na internet e tudo mais. Então, para mostrar que é coisa complexa. Existe também uma vertente, e também não é a única. Não é a única. Você vai encontrar N processos aí também tanto do satanismo quanto do próprio nazismo mágico interagindo com forças, deliberadamente com forças sinistras também. José, e qual que é a finalidade exata do nazismo, então, a partir disso, então? Finalidade do nazismo? Qual que é o que eles queriam de verdade, então, em tudo isso? Bom... Tem algo atrás, tem algo muito além do que só uma boa espécie, né? Tá, tem, porque assim, como é que se diz? A questão do... Como é que é o nome? O nacionalismo alemão, a xenofobia alemã, ela é uma coisa até menor diante disso. Na verdade, o nazismo ele foi um instrumento de alguma coisa bem maior. Bem maior. E que nem todos eles tinham plena consciência. Né? Tinha plena consciência. E você pode falar ou não? Você acha que acabou de falar? Até certo ponto dá para falar. Assim, primeiro, vamos pegar lá... Eu tinha falado de Serrano. É, que você estava falando sobre... Tá, para chegar onde eu vou dar um outro exemplo. Tá. Eu lembro que em algum momento de nossa viagem de carro, você chegou a comentar sobre Hitler ser um avatar e tudo mais. É, deixa eu perguntar, de Shiva, então, né? Então. Mas assim, a primeira pessoa a sustentar, a primeira autora a sustentar que Hitler era um avatar, foi uma autora chamada Maximiane Portas, que assumiu o nome de Savitri Devi. Ela escreveu os livros com esse nome, Savitri Devi. Savitri Devi escreveu muitos livros. Ela escreveu Ouro na Fornalha, mas assim, na questão do hitlerismo, é interessante um livro dela chamado O Relâmpago e o Sol, aonde ela descreve 3 tipos de indivíduos humanos. Né? 3 tipos de indivíduos humanos para retratar uma espécie de descrição do lado oculto, espiritual do homem. Então ela pega o Gengis Khan como exemplo do homem, o homem da ação, o homem na história, que encarna o processo de ação. O faraó Akhenaton como o homem fora do mundo, fora da história. Ah, é o Akhenaton é fora da história? Ela coloca ele acima, transcendental. Né? Aliás, ela tem um livro também que chama O Filho do Sol, uma biografia. É o único livro dela que você acha em português, que saiu pela Biblioteca Rosa Cruz. Caramba. Rosa Cruz da Morgue. Chama O Filho do Sol e é a biografia de Akhenaton. Tá? O terceiro homem, ela fala que é o homem contra a história. E ela dá o exemplo de Hitler.
Homem contra? Contra a história. Contra o fluxo. Tanto é que a suástica dele, que a gente chama de sovástica, porque ele vai na contramão da evolução, né? Ele não vai no sentido evolutivo, ele vai no... mas a princípio ela coloca Hitler como se fosse uma espécie de avatar de Kalki. Kalki, que ela assumiu, a Savitri Devi, ela assumiu o hinduísmo como religião. Ela foi para a Índia, ela casou com um indiano, mas ela identificou o hitlerismo com o hinduísmo. Né? Porque ela aceitava o hitlerismo como uma expressão dinâmica do arianismo, da religião ariana. Entendi. Da qual a Índia é uma expressão. É uma expressão. Não é a única, mas é uma expressão também. Tá. Então, e você tinha tocado no assunto, né? O Serrano, ele vai dar andamento às teses de Savitri Devi. Então ele publica uma trilogia chamada O Cordão Dourado, Hitler, o Último Avatar e Manu pelo Homem que Virá. Em Hitler, o Último Avatar, ele esmiuça essa questão do avatar. Mas Serrano não identifica ele só meramente como Kalki, mas como Shiva, né? Como Votan. Ele vê Hitler como, né? Que seria o Destroyers para depois ter um novo Construyers. Dessa perspectiva, se esse é o caso, Hitler não está sujeito a essa questão de karma nem nada. Ele não paga porra nenhuma, se for o caso. Por quê? Porque um ser dessa magnitude, ele não está preso às cadeias de causalidade. Ele não está preso ao karma. Na verdade, ele é como imagina ele como uma espécie de vulcão, de maremoto, terremoto, ou um cometa que de repente choca com a Terra e destrói tudo. O que é curioso... É como uma força do cosmos, é isso. O que é curioso do Hitler... Quem se relaciona com ele sofre as consequências kármicas, esses sim. Esses estão à mercê do karma. Agora ele... Se é o caso, estou falando se é o caso, não estou dizendo que seja. Que seja, né? Porque senão o pessoal vai colocar palavras na minha boca. E uma característica do Hitler era bem aquela, ele não era nada confiável, né? As pessoas faziam um trato com ele sempre destratava os tratos, né? E até para ele sentar, ele disse que ele tinha feito um banco para baixo, né? O dele era para cima e ele olhava para as pessoas sempre de cima para baixo. Assim. Ele não era fiel, mas assim, é um erro também achar que ele não era fiel a absolutamente nada. Não, ele era fiel a uma coisa. O quê? A luta que ele empreendeu no cenário histórico. Ou seja, sim, a própria luta, o próprio objetivo dele. Luta pelo quê? Era a luta pelo triunfo do homem ariano. Ele morreu por isso. Hipócrita ele não era. Não. Podemos ou não concordar com ele. Isso é outra questão. Essa questão. Mas assim, que ele foi até as últimas consequências, ele foi. Sabe? Ele acreditava piamente na missão, na missão dele. Mas afinal de contas ele morreu aonde? Onde ele morreu? Puta, aí que As várias versões. Onde você acha que ele morreu? Várias versões, né? Eu vi um comentário também falando que ele veio para o Brasil, ele conheceu os índios chavantes, ele se enviou lá na Amazônia, ele sabe dos portais dimensionais e tal, dos mundos intraterrenos. Afinal de contas, ele buscou muita informação, né? Você vai encontrar ele buscou Santo Graal, ele buscou um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Sim, isso aí, por exemplo, é relatado em alguns livros, no próprio Despertar dos Mágicos, como eu já tinha descrito, né? Há essa busca, porque assim, foi formada uma sociedade secreta chamada Deutsche Ahnenerbe, que era a Sociedade de Pesquisa da Ancestralidade Alemã, da Ancestralidade Germânica. Então eles buscavam no mundo inteiro comprovações de que uma supercivilização, que podia ser inclusive Atlântida, tá? Mas eles não ficaram só na Atlântida, não. Eles miraram principalmente a Hiperbórea, o mistério de Thule. Né? O que não está também totalmente errado, tá? Porque assim, antes deles já existiam esses estudos. Antes deles, tá? Só que eles também se apropriaram desses estudos e eles tinham interesse em provar a existência dessa supercivilização e de provar que eles eram descendentes dessa supercivilização, né? Hiperbórea, nórdica, ariana e tudo mais. Então, a busca por esses artefatos estava ligada a essa sociedade secreta. Foi gastado mais dinheiro com isso
isso é histórico também, tá? Do que o projeto da bomba atômica. Caramba. Para você ver a ênfase que eles davam a esses mistérios, ou seja, Sim. ter acesso à Arca da Aliança, ao Santo Graal e à Lança de Longino. O Santo Graal, ele foi a busca dele foi encarregada. Quem foi encarregado dela foi um sujeito chamado Otto Hahn. Então Otto Hahn, ele tinha escrito, ele escreveu um livro chamado A Cruzada contra o Graal. E ele mesmo, às duras penas, fez uma pesquisa na região dos Pirineus sobre a questão do Graal. Ele era obcecado com essa busca, né? Aí ele estava vendo uma pensão barata, muita dificuldade, e ele recebe uma carta de alguém oferecendo um emprego irrecusável para ele. Só que esse alguém não fala o nome, só dá o endereço e fala, venha encontrar comigo e tal. Quando ele vai lá e ele encontra a pessoa, ele descobre que esse empregador é nada mais, nada menos que Heinrich Himmler, o chefe da SS, Nossa. da Ordem Negra. E o Himmler faz uma proposta irrecusável, né? Convida ele a entrar para a SS e banca toda a logística para ele, além de bancar salário, roupa, casa, comida, para ele continuar o estudo. Ele vai e faz o estudo. E sai um outro livro que é chamado Na Corte de Lúcifer. Tá? Caraca. Ele publica esse livro. Só que ele desaparece misteriosamente também. Não se sabe o que aconteceu. Há uma tese de que ele tenha cometido um ritual, um suicídio ritual. Ah, é? Um suicídio ritual cátaro, né? Que era se deixar morrer por frio e fome, no gelo. Caraca. Interessante. Isso aí pra servir as divindades ou alguma especial? Não, era um ato de... mas não no sentido de servir, mas no sentido de transcender mesmo. Ele saía do corpo consciente e deixava a casca mortal para trás. Aí ele passaria para outro estágio e tal. Exatamente. Porque assim, o mistério o Graal, ele está associado a uma tradição ocidental profundamente luciférica, né? Que está num livro que Hitler também estudou bastante, chamado Parsifal, do Wolfram von Eschenbach. Exatamente, só um parênteses, não esquece o que você vai falar, mas é interessante isso porque quando você pega a religião católica, não tem aquela coisa de você tomar o vinho como se fosse o corpo de Cristo, também o pão, não sei o quê. Você acabou de falar uma que pode ser também que tem uma... porque na versão do Wolfram, por exemplo, a linha de ação do livro dele não é pela santificação, não é pelo ascetismo do santo, mas é pela via guerreira do herói, de conquistar o céu pela via guerreira do herói, e por um processo, no caso, luciférico. Aí, nessa versão, o Graal ele não é, ele é uma joia de esmeralda, caída da fronte de Lúcifer, por ocasião da sua queda. Essa joia se fracionou, se fragmentou em 144 mil ângulos. Por isso que falam sobre 144 mil escolhidos. Exato. E esses fragmentos são representados pelos corpos da humanidade dividida, espalhada pela Terra. Então ele descreve todo um itinerário ali iniciático para se chegar nisso. Então esse foi um dos livros que Hitler, por exemplo, leu bastante. Esse aí como chama? Parsifal, do Wolfram von Eschenbach. Tem 2 edições em português, tá? Você não trouxe aí, né? Não trouxe. Eu tenho uma edição da editora Totti e tem uma da editora Antroposófica. Nossa, você tem uma biblioteca gigantesca na tua casa. Não, eu tenho modéstia à parte, eu tenho raridades. Nossa, caramba. Quem for o meu herdeiro... Vai estar bem servido, né? Vai estar, cara. Mas vai ter que gostar do assunto, né, Zé? Senão não vai entender nada também. Vai ter que né? gostar, porque tem coisas ali muito interessantes. Né? Bom, Zé, pra gente fechar o assunto, então, o que você traz aí um pouco mais para nós aí? O assunto, ele... Assim, a gente sempre pode até futuramente fazer outros programas, porque nós sempre vamos revisitar. É um assunto, porque assim, é um enigma, né? Não dá para você colocar... Não dá pra fechar. Esse tema não dá para fechar. Não tem como fechar. Aliás, é isso. A gente fecha justamente com isso.
pro bem ou pro mal, o sujeito se tornou um mito. Ele é um mito, porque por mais que se combata o nazismo, é uma coisa que se pergunta, eu mesmo já me perguntei, porque todo mês, pelo menos uma vez por mês, se não mais, quando eu me dirijo a uma banca de jornal, o que eu vejo? Revistas sobre nazismo. Até hoje. Até hoje, ostentando suástica, não sei o quê. Então, se a ideia fosse esquecer, não se tocaria mais no assunto. Exatamente. Claro que a intenção não é realmente esquecer o Holocausto. A questão da tragédia do Holocausto vai ser incessantemente relembrada. Tá? Isso é um ponto. Mas a questão é que ele se torna um arquétipo, ele se torna um mito também. A própria suástica, ela ganha uma... Ainda que seja uma coisa maligna, entre aspas, mas ela está aí. Ela entra em cena histórica de uma maneira que não vai ser mais esquecida. Ela, em outros deuses que você consegue perceber, ela tem uma outra energia de volta, de giro. Mas a Sovástica, ela voltou com outra direção. Então, é uma criação de Hitler, você me disse sobre isso? Tem vários, por exemplo, o René Guénon, por exemplo, ele vai sustentar, que eu li um texto dele, que ele sustenta que a direção dela não importa. Não importa, exato. Agora, mas dentro, aí você tem que levar em conta duas questões, a questão shivaísta e a questão de como que a Ordem Negra e como que a própria Thule encarava a suástica, tá? Por que Hitler ele não colocou a suástica no sentido que gira para a direita, destrógero para a direita, sinestrógero para a esquerda. Ele usou no sentido esquerdo. Tem a ver com o que a Savitri fala do homem contra o tempo. Homem contra o tempo. Se ele é o homem contra o tempo, ele acaba entrando dentro daquilo que nós, dentro do corpus da magia, chamamos de via da mão esquerda. Tá? Porque na via da mão esquerda, o tântrico, por exemplo, ele vai contra o destino e ele se põe sobre o destino. Ele não se rende ao destino. Aí que está a questão. Por exemplo, a suástica que gira de destrogeramente, ela tem uma orientação vishnuísta. E o vishnuísmo é a via da mão direita, onde você se entrega a um destino. Você se entrega, por exemplo, na mão de Deus ou na mão de uma divindade, de uma coisa sagrada, e você se rende ao destino. Né? Não que a mão esquerda ela não seja sagrada, ela é sagrada, mas é uma outra via. É uma via onde o sujeito está tomando nas mãos o próprio destino. Ele está autodeterminando o destino. Né? A suástica sinestrógera, shivaísta, ela é dissolutiva, autodissolutiva. Ela vai aniquilando as ilusões do mundo até conduzir o adepto à glória do vazio, no centro. O centro é o mistério polar, o próprio mistério hiperbóreo. Era esse o sentido que a Thule usava e que a Ordem Negra usava. A suástica voltada para a esquerda como símbolo do próprio Sol Negro, acionando os mistérios do Sol Negro, percebe? Ela não tem nada de pejorativo, é outra coisa. Nesse ponto, não há como se julgar, não há como colocar as projeções maniqueístas humanas nesse mistério, porque ele está além. Ele está além. O que você pode julgar é outra questão, é questão de ideológica, essa questão, né, problemática aí dos sacrifícios, dos assassinatos e tudo mais, aí é outra questão. Mas a questão oculta da orientação, isso é uma coisa que já transcende totalmente. É um mistério muito, muito profundo. Muito mais além. A gente pode até explanar isso. Eu vou voltar aqui para falar de tantrismo. Tá, aí você pode tocar um pouco nesse assunto nós também, podemos né? mergulhar com mais profundidade. Nesse caso também, né? Então, Bom, Zé, olha, foi ótimo, né? A sua conversa, você é sempre genial aí com suas colocações, com o seu conhecimento. Legal. Eu vou disponibilizar também um pouco dessa... sim, deixa eu mostrar isso aqui. Dessa biblioteca já que eu aí. trouxe aqui, então, esse livro aqui é da editora Jorge Zahar, é do John Lukács, e chama O Hitler da História. É um livro bacana para entender. Tem muitos outros livros que eu poderia também trazer. Falar, né? Tem o do Joaquim Fest, que é a biografia de Hitler, que tem mais de 1000 páginas. Nossa. Esse aqui é bem mais... sintetizado. Né? Mas ele é muito bom, ele é profundo. Ele tem 250 páginas. Quer ver do que ele trata aqui?
problemas históricos, a consolidação, Hitler em Munique ou Viena, reacionário ou revolucionário. São os capítulos, né? Estado, povo, raça, nação. Estadista e estrategista, os judeus, tragédia e mistério, os alemães, capítulo ou episódio, admiradores e defensores, declarados e ocultos. Interessante. Legal. Problema histórico. E uma série de curiosidades que você só vai achar nesse livro aqui. Legal. O Hitler da história. A gente disponibilizou o pessoal vários deles que você trouxe pra gente aí. Sim. Enquanto a gente conversava. Esse aqui que eu já tinha mostrado sobre a magia, mas esse aqui está em inglês. Magic, Story, Theory, Practice. Do doutor. Esse daí tem aquele assinatura de Sharp. Hitler, né? Que você falou das... As anotações. 106 anotações de Hitler aqui, que mostra que ele era um profundo conhecedor do assunto. Né? Tem a contracapa aqui também, ó. A gente deixou ver, tá. o pessoal ali pra... Tá, editora é... Deixa eu ver a editora. Tá mostrando a editora aqui. Ele vai acabar. Cotton, tá colocado Cotton, mas é fácil, é só... Pelo título já dá, né? Dá uma olhada na Amazon, de repente vocês acham até usado lá. Tá certo. Se tiver fora de catálogo. Bom, Zé, foi ótimo a gente estar junto em mais esse título aqui, mais uma história que realmente vai dar o que falar. E a gente vai deixar teus contatos para o pessoal que quiser te procurar para uma situação onde você pode dar seus cursos, suas palestras, seus workshops, né? Porque, afinal de contas, você tem uma história só de Hitler aqui, de Segunda Guerra, você tem um workshop de vários fins de semana. Eu estou dando andamento, fiquem seguros. Então, os teus contatos ficam aqui embaixo, então o pessoal vai procurar você e vai achar você por lá. Excelente. Bom, Zé, então ficamos aqui com mais esse programa. Obrigado. E a gente vai fazer agora o programa chamado Magia do Caos. É isso aí. E vamos sumir, né? Como sempre.